Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí mais uma aula no nosso curso de Inventor. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com roscas e espirais, elementos torcidos, tá bom? Para começarmos a aula de hoje, nós vamos fazer essa rosca sem fim, tá? Muito utilizada aí no meio agrícola para transporte, condução de grãos dentro de unidades de armazenamento. Em máquinas agrícolas, a gente encontra esse tipo de elemento nas adubadoras, né? Então, como que a gente poderia desenhar uma peça dessa dentro do ambiente do Inventor, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos abrir um arquivo novo, tá? Criar um projeto. E aqui o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu tenho que trabalhar é justamente esse cilindro aqui, tá bom? Que é a parte central da nossa peça. Então, eu vou mandar criar um esboço. Vou pegar aqui o plano XY e vou colocar um círculo com diâmetro de 60 milímetros. Ok? Bom, então terminando aí a nossa peça, nós vamos agora fazer uma extrusão. Essa extrusão não vou pegar por motivos óbvios o plano, no caso para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para dentro aqui do meu ambiente e vou colocar aqui uma distância de 2.250 milímetros, tá? Como se a nossa peça tivesse 2,25 m. Bom, criei meu cilindro, tá, ok? Que é a parte central da minha rosca, tá? Que é a parte sólida, onde ela vai estar em contato. Lembrando que não é necessário você ter que ter esse elemento, tá? Eu só estou adotando ele como padrão, onde o elemento roscado vai estar em contato com a parte sólida, mas se eu tiver uma hélice que ela é vazada no meio, aí não haveria necessidade de fazer essa peça sólida, tá bom? O comando funciona da mesma maneira. Bom, então nesse caso aqui, eu vou agora criar uma rosca em torno desse elemento, ok? Para fazer essa rosca, eu vou pegar um plano que esteja a 90 graus com o que a gente já trabalhou, ou seja, eu quero que ele pegue ao longo desse eixo, ele vá fazendo uma volta, né, em 3 eixos. Você tem ali o XY, que é a área de seção, e o terceiro eixo, que é o caminho em que ele vai trabalhar. Para a gente poder fazer uma espiral, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar dois elementos. Um é o esboço fechado, segundo é o eixo onde essa espiral vai estar atuando, ok? Então, para poder fazer isso, eu vou clicar aqui para criar mais um esboço. Vou pegar aqui o meu plano, nesse caso, o meu plano superior, ok? E vou fazer aqui a minha área de seção, que vai ser a minha espiral. Então, vou pegar aqui da base, tá? E vou colocar uma linha que vai ter uma cota de 2 milímetros. Então, tá aqui, 2 milímetros. Vou agora pegar o ponto mediano dessa linha e vou colocar uma distância de 100 milímetros, para saber até onde é a ponta que eu tenho da minha hélice, tá bom? Geralmente essas hélices são bem finas mesmo, tá bom? Bom, então vou pegar agora aqui a base da minha linha, que é a primeira que eu criei, e vou até o topo da outra linha lá do outro lado. Coloquei aqui, ok? O que eu faço agora? Eu venho aqui e vou espelhar o outro lado do meu sólido, para formar uma área fechada. Do meu sólido não, meu esboço, né? Então eu vou vir com o comando espelhar, seleciono a linha que vai ser espelhada, pego a linha de espelhamento, seleciono para o outro lado, aplico e fecho a minha área de seção. Essa linha central eu já posso eliminar porque não vou mais precisar dela. Antes de finalizar a minha peça, tá, o meu esboço que eu vou trabalhar, para poder fazer espiral eu tenho que fazer o eixo em que ele vai seguir o sentido. Eu quero que ele siga esse sentido aqui ao longo do meu eixo criado, tá bom? Para fazer isso, eu vou mudar aqui um pouquinho a minha visualização. Eu vou colocar com estruturas de arame para enxergar internamente. E vou colocar uma linha bem no centro aqui do meu cilindro,
tá bom? Não precisa colocar distância, dimensão, não precisa de nada, eu só preciso do eixo. Bom, finalmente encerro aqui meu esboço, e agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no modelo 3D, no comando espiral, tá? O comando espiral, ele vai pegar e vai criar um caminho helicoidal em que a gente consegue colocar a nossa área de seção criada. Então, coloquei aqui, ok? Eu tenho aqui o meu perfil. Qual que é meu perfil? É a área de seção fechada, ele já criou. Segundo que ele pede é o eixo. Vou colocar aqui o eixo que a gente vai trabalhar. Está aqui, ó. Já estão vendo que nós criamos o quê? O caminho que ele vai trabalhar. Bom, para a gente poder fazer a análise, eu tenho de três maneiras. Eu posso colocar passo e revolução. O que é o passo? É a distância que eu tenho a cada um giro da minha hélice. E a revolução é o quanto de giros eu quero que coloque. Por exemplo, ali está 1. Se eu colocar 5, ele vai pegar e vai dar 5 voltas. Ok? Eu posso colocar aqui revolução e altura. O que é a revolução? Eu vou colocar o tanto de revolução que vai ser criado numa altura máxima. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó, como está bem espaçado? Se eu colocasse aqui, por exemplo, 20, olha lá, ele já fica mais fechado, ok? Vamos aqui editar ainda a operação. Eu vou para a terceira opção, que é passo e altura, tá bom? O que eu tenho? Eu quero que cada giro da minha peça ela tenha 150 milímetros de passo, ou seja, a distância entre um giro e outro vai ser de 150 milímetros e a altura total que eu tenho da peça é de 2.250, tá ok? Se eu quiser colocar ela mais aberta, tá, eu posso abrir aqui, ó, vamos colocar 20 graus. Vamos ver se dá certo aqui. 20 graus, olha lá, tá vendo? Eu posso abrir a minha hélice. Então, se eu tiver uma variação nessa hélice, é só eu colocar a minha conicidade. Não é o que eu quero agora, eu quero que ele mantenha linear, tá ok? Coloco aqui como um comando de sólido. Se eu quisesse colocar um recortar, como se esse sólido recortasse internamente, era só colocar essa opção, tá ok? Então, colocando todas as opções, eu consigo formar agora a minha espiral. Então vamos visualizar aqui como é que ficou. Está aqui a nossa peça formada, ok? Bom, esse é o primeiro exercício da nossa aula. Espiral é um comando bem simples de ser aplicado, tá? Não tem muito segredo, tá bom? Agora a gente vai dar uma aprofundada na aplicação desses conceitos para peças um pouco mais complexas, tá ok? Um grande abraço e acompanhe aí os nossos próximos exemplos.